Salmo 73, o problema da prosperidade dos ímpios. Se você achou aí, vamos ler todo o Salmo, concluindo aí a exposição hoje. Vamos ler o Salmo por completo. O problema da prosperidade dos ímpios. Certamente Deus é bom para Israel, para os que têm coração limpo. Quanto a mim, meus pés quase tropeçaram. Faltou pouco para que eu escorregasse, pois eu tinha inveja dos arrogantes ao ver a prosperidade dos ímpios. Eles não têm problemas, o corpo deles é forte e sadio. Não passam pelas tribulações dos mortais, nem são afligidos como os demais homens. Por isso, a soberba é para eles como um colar no pescoço. A violência os cobre como um vestido. Os olhos deles cobiçam as riquezas. Do seu coração brotam fantasias. Zombam e falam com malícia, com arrogância fazem ameaças. Desandam a falar contra os céus e a sua língua percorre a terra. Por isso, o povo se volta para eles e bebe à vontade de suas águas. Eles dizem: como Deus sabe? Por acaso o Altíssimo tem conhecimento? Os ímpios são assim, sempre seguros aumentam suas riquezas. Por certo, é em vão que tenho mantido puro o coração e lavado as mãos da inocência. Pois todo dia tenho sido afligido e castigado a cada manhã. Se eu tivesse dito, falarei como eles, eu teria traído a geração dos teus filhos. Quando me esforçava para compreender isso, achei que era uma tarefa muito difícil para mim. Até que entrei no santuário de Deus, então compreendi o destino deles. Certamente tu os pões em lugares escorregadios e os fazes cair em ruína. Como são destruídos de repente, ficam totalmente aterrorizados. Como alguém que acorda de um sonho, assim, ó Senhor, quando acordares, tu os desprezarás. Quando meu coração estava amargurado e no meu interior me perturbava, eu estava embrutecido e ignorante, era como animal perante a ti. Todavia estou sempre contigo, tu me seguras com a tua mão direita. Tu me guias com o teu conselho e depois me recebes com honra. Quem mais eu tenho no céu, senão a ti? E na terra não desejo outra coisa além de ti. Meu corpo e meu coração desfalecem, mas Deus é a fortaleza da minha vida e a minha herança para sempre. Os que se afastam de ti perecerão, tu exterminas todos os que se desviam de ti. Mas para mim, bom é estar junto a Deus. Ponho minha confiança no Senhor Deus, para proclamar todas as suas obras. Amém. Se você se lembra, o Salmo 73, um salmo com apenas 28 versos, mas riquíssimo. Como eu tenho dito ao longo desses domingos, é justamente o quê? Que um salmo com 28 versos descreve quem Deus é, e ele diz: Deus é bom. Um salmo com 28 versos descreve quem nós somos, podres, depravados, corrompidos, da planta dos pés ao alto da cabeça, que nós somos extremamente frágeis. Ele diz no verso 2, quanto a mim, meus pés quase resvalaram, quase que eu desviei da fé. E tudo isso por conta não de um adultério, de um roubo, mas por conta da inveja. Então o seu coração ficou amargo. Um salmo com 28 versos, onde nós encontramos consolo, refúgio e refrigério. Porque diante deste cenário, onde ele está profundamente angustiado, e então quando ele entra no santuário de Deus, então os seus olhos são abertos, ele enxerga a realidade, o final dos ímpios, e aí então ele enxerga também a sua realidade. E ele diz: quem mais eu tenho no céu, a não ser o Senhor? E ele vai dizer ainda: Deus é a minha herança, meu corpo desfalece. Ou seja, mesmo que o meu corpo esteja totalmente arrebentado, o Senhor é o meu refrigério, o Senhor é a minha herança. Um salmo com 28 versos, ele nos dá a resposta às indagações da vida, das grandes perguntas. Como, eu já disse em outra mensagem, se Deus existe, e se Deus é bom, por que tanta gente fazendo tanta maldade no mundo, praticando tanta maldade no mundo? Não é essa a indagação que ele levanta no verso 11? Por acaso o Altíssimo está vendo? Por acaso o Altíssimo tem conhecimento de todas essas coisas? Então é um salmo precioso demais. E hoje eu quero falar deste contraste, que está muito claro aqui no Salmo 73, do cristão versus o ímpio. O destino do cristão e o fim do ímpio. O fim do cristão e o fim do ímpio. Nós temos esse contraste aqui muito claro, e não apenas no Salmo 73, mas em toda a Escritura. Aqueles que se submetem a Deus, aqueles que se prostram diante do Senhor, e aqueles que se mantêm com o coração duro e impenitente.
Asaf, ele começa descrevendo isso, que ele sentiu inveja dos ímpios. E não apenas isso. Ele ficou tão cego por conta do seu pecado, o seu coração ficou tão amargo que ele chegou ao absurdo, ao ponto tão absurdo de afirmar o seguinte: eles não têm nenhum problema. Eles estão ali completamente sadios e fortes. Eles não sofrem como os demais mortais. Isso é uma balela, é uma ilusão. Paulo já disse isso lá em Romanos capítulo 2. Tribulação e angústia virão sobre toda a alma. Seja judeu ou gentio, todos vão sofrer por conta do pecado. Asaf está dizendo, olha, eles têm prazer, eles têm descanso, eles têm fantasias, ou seja, não há nada que o coração deles deseje que eles não tenham. Está desejando e nada lhes falta. Como se não bastasse este cenário, no verso 10 ele vai dizer, né? Por isso o povo se volta para eles. Um povo totalmente perdido, depravado, que está ali praticando a maldade, se vangloriam disso, e estes homens se tornam aí o referencial no mundo. Se tornam os gurus desse povo. É isso que ele está dizendo aqui para nós, no verso 10. Mas o que a Escritura nos diz? Nós devemos invejar os ímpios? Provérbios, o autor de Provérbios, no capítulo 24, no verso 19 e 20, ele diz que não. Ele diz, olha, não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenha inveja dos ímpios, porque o homem maligno não terá galardão, e a lâmpada dos ímpios se apagará. Nós não devemos sentir inveja dos ímpios, pois afinal de contas, o que eles podem possuir, ou o momento de prazer e desfrutar de coisas boas será apenas nesta vida, seja 70, 80 ou 100 anos. É só isso que eles vão ter. Dinheiro, sucesso, status, bens, propriedades e por aí vai. Aí talvez você esteja aí angustiado, pastor, mas é só isso que o senhor está falando? É tudo. É que daí você está pensando como Asaf. Talvez você está resumindo a sua vida em apenas bênçãos materiais. Porque Asaf, ele estava completamente angustiado e amargurado por conta disso. Eles estão prosperando, eles estão avançando. Eu olho para a minha vida, é só sofrimento, só angústia, só aflição. Até que ele entra no santuário, então ele volta a pensar. E ali por meio de entrar no santuário, onde nós adoramos a Deus, buscamos ao Senhor, onde somos confrontados pela Escritura, então ele volta à sanidade. E ele diz, o final deles é triste. O final deles, ao invés de sentir inveja, passa então a sentir dó, pena dos ímpios, porque afinal de contas, o único prazer que eles vão desfrutar será nesta vida, 70 ou 80 anos. O resto será de sofrimento por toda a eternidade. Estarão debaixo da ira de Deus. Se não houver arrependimento de pecado, se não houver confiança total em Cristo Jesus, acabou. Passarão uma eternidade de sofrimento. Então, às vezes, nós podemos invejar o estilo de vida dos ímpios. Isso é uma loucura. Veja, por exemplo, os jovens de hoje. O cara, ele não se dedica a nada. E ele é adorado justamente porque ele é um imbecil. Basta você ir a um shopping. Normalmente, quando eu vou na minha folga, na segunda-feira. Não tem ninguém. Principalmente lá em Guará, é um deserto. Precisei ir durante a semana, levei o Gustavo comigo. Nossa, ele ficou apavorado. Passamos, tem uns negócios onde o pessoal vende bebida lá, né? Falou, nossa, pai, isso aqui que é o cheiro de bar. Eu falei, olha, isso aqui não está nem perto ainda do bar, mas já é feio. Aí você olha lá, tem Adão e Ivo, né? Para tudo quanto é lado. Você olha, por todo lado que você olha tem Adão e Ivo, né? Barbudinho, do jeito que você imaginar, tem lá. Eu falei, meu Deus do céu. E um povo falando alto, falando alto, falando alto. Eu já estava quase ficando zureta lá já. E aí você olha, o cara está nítido, ele é um imbecil. E as pessoas gostam. Você olha, por exemplo, para um pastor. Quem faz sucesso? Via de regra. Aquele pastor é um sucesso justamente porque ele é um picareta. Justamente porque ele é um picareta, não prega a palavra de Deus, não expõe a palavra de Deus com fidelidade, está lá, no destaque. Está no holofote para todo mundo ver. Justamente porque é um picareta. Ou seja, de qualquer um que parece estar se dando bem. Justamente porque, por conta do seu estilo de vida ímpio e pagão. E aí o cristão ele quer invejar esses homens. Asaf chegou ao ponto de dizer, será se a piedade vale a pena? Ele chegou a dizer, olha, parece que não vale a pena ser piedoso, viver uma vida reta, justa, santa e piedosa. Olha, eu pensei, será que é certo? É certo que eu mantive em vão a pureza, mantive puro o meu coração. Ou seja, ser honesto, ser bom.
crer em Deus não vale a pena. Era isso que Asaf estava dizendo, até que ele entra então no santuário de Deus e volta à sanidade. E eu quero destacar alguns pontos. Primeiro, os ímpios estão em lugares escorregadios. Isso mesmo. Os ímpios estão em lugares escorregadios. Verso 18. Certamente tu os pões em lugares escorregadios e os fazes cair em ruína. Como são destruídos de repente? Ficam totalmente aterrorizados. Como alguém que acorda de um sonho, assim, ó Senhor, quando acordares, tu os desprezarás. Ou seja, eles ficam assolados, de súbito, ficam assolados. Algumas versões vão traduzir desta maneira. E é exatamente isso que acontece. Você se lembra lá em Lucas, capítulo 17, que Jesus vai narrar isso aí? No tempo de Noé, como que eles viviam? Comiam, bebiam, casavam, se davam em casamento, estavam levando suas vidas de boa. A advertência já havia sido anunciada por um longo período. E mesmo assim eles continuaram vivendo as suas vidas como se nada estivesse acontecendo. Aquele homem que está prosperando, e agora diz que ele precisa construir mais celeiros, por conta da sua prosperidade, porque ele está avançando a cada dia. E ele acha que ele tem um total controle de tudo. O que Jesus diz para ele, louco, hoje mesmo pedirão a tua alma, e o que tem preparado? Para quem será? Ou seja, a vida sem Deus é como você construir um castelo na praia, que a onda vem e leva, do nada. E as pessoas acham que sem Deus eles podem fazer qualquer coisa. Mas sem Deus, a vida sem Deus é você construir um castelo na praia, que vai ruir, mais cedo ou mais tarde. Veja, pessoas constroem fortuna e de repente perdem tudo, do dia para a noite. Você que às vezes, nós somos pobres, né? Você já fica angustiado, às vezes, de perder a bike, né? Perde a bicicleta, pô, é tudo que eu tenho, é óbvio que eu vou ficar angustiado. Você imagina o cara que tem muito dinheiro, que ele deita, o país está em crise, o outro lado do mundo está em crise. Ele sabe que ele pode perder muito dinheiro do dia para a noite, ou pode perder tudo, como nós já vimos homens no nosso país perdendo, quase não lembro quantos por cento, mas mais de 80% dos seus bens, e era muito dinheiro. O cara está caminhando e de repente ele perde o emprego. Daqui a pouco está ali e a saúde vai embora. A coisa mais súbita que existe é a morte. E pense, há algo mais trágico do que o cara morrer como um rei e acordar como um plebeu? Lembra do rico e do Lázaro? Jesus abre as cortinas e mostra a eternidade. E ele diz que o rico estava vivendo de maneira ali, olha, maravilhosa, desfrutando de tudo. Tudo que o dinheiro podia comprar, ele desfrutava. Lázaro, nome bem sugestivo, Deus é o meu auxílio, está ali, à porta do rico. De repente, os dois morrem. Ou seja, o corpo desce à sepultura. Um está condenado, o outro está justificado. E é assim. Ah, pastor, mas eu não creio nisso. Não vai fazer diferença nenhuma. Um cego dizer que o sol não existe, não muda em nada. O sol continua a existir. O pecador impenitente olhar e dizer, para mim não existe céu e inferno, tudo isso é uma balela, não muda o fato de que Deus existe, que um dia todos nós estaremos perante Ele. Alguns para o tormento eterno e outros para a vida eterna, como a Escritura diz de maneira muito clara. A Escritura é enfática, é clara com relação a isso. Então, alguns para o tormento eterno e outros para a vida eterna. Mas Asaf está dizendo, eles estão em lugares escorregadios. Eles estão em lugares escorregadios, pois eles estão ancorados em coisas que são um chão escorregadio. Por isso, eles estão desta maneira. E quando eu digo eles estão ancorados em um chão escorregadio, você pode colocar ali, por exemplo, o dinheiro. Quantas pessoas acham que... Porque o dinheiro é quase um Deus. Um Deus, ele exige dedicação. Não é isso? Quantas pessoas não podem cultuar a Deus porque elas estão trabalhando? E não porque ele tem que cumprir uma escala e então ele não consegue estar presente. Não, há inúmeras possibilidades. Ele pode estar presente, mas mesmo assim ele não quer, porque ele quer mais e mais dinheiro. Ou seja, ele se tornou um escravo da finança. Se tornou um escravo do dinheiro. Então, eles acham que o dinheiro vai trazer, porque o dinheiro ele produz essa sensação de segurança. Se eu tenho dinheiro, se o seu cartão passa em qualquer lugar, você não está nem aí. Não fica com medo de ficar doente, até que o dinheiro não consiga pagar. Mas muitas pessoas estão ancoradas nisso, achando que o dinheiro é algo sólido. Paulo já nos advertiu quanto a isso.
Não coloquem a esperança na instabilidade da riqueza. Instabilidade. A Escritura diz que o dinheiro é algo instável. É instabilidade. Mas o cristão acha que é a coisa mais sólida desse mundo. Outros, um pouquinho mais nobre, colocam a esperança, né, estão ancorados na família. Ou no nome da família. Ou a minha família é tudo. E acham que isso é a coisa mais sólida. O problema, meu irmão, não é você ter dinheiro. O problema não é você zelar pelo nome da sua família. O problema não é você ter uma boa família, uma bela família. O problema é quando você faz destas coisas o terreno sobre o qual a sua vida está totalmente ancorada. Esse é o problema. Quando o dinheiro torna-se o meu projeto de vida, a minha família, tudo gira em torno da minha família. Não, tudo gira em torno de Deus. Porque se não fosse Deus, você não teria a sua família. Tudo gira em torno de Deus, porque se não fosse Deus, você não teria o seu trabalho. Porque você acha mesmo que você é extremamente competente. Ou eu sou intelectual. Se Deus fizer assim, você pasta como um animal. Todos nós que estamos assim, estamos aqui. Todos nós. Deuteronômio já disse isso, não é em Deuteronômio. Deus é quem te deu sabedoria para adquirir riqueza. Mas o homem insiste em se rebelar contra o Senhor. Segundo, nós vemos que ele é soberano sobre os ímpios. Porque Asaf está dizendo, o Senhor, certamente tu os põe em lugares escorregadios. Ou seja, o Senhor os coloca em lugares escorregadios. O Senhor é Ele quem controla, inclusive, aqueles que dizem, eu sou livre. Eu não sirvo a Deus. Deus para mim é uma balela, eu não acredito nele. Inclusive, esses estão debaixo do controle de Deus. Às vezes você pode ter sido aquela pessoa, né, que muitos já tiveram essa crença, né, de que como se existissem dois deuses, o Deus bom e o Deus mau, né, que é o capeta. Aí o crente, né, se ele prospera, foi Deus quem deu, se o ímpio prospera, foi o capeta que deu. Um exemplo mais claro talvez seja da Xuxa, né? Na época do vinil, né, os mais antigos lembram, né, o disco vinil. Rapaz, a música da mulher já era difícil você ouvir no sentido normal. Aí você imagina você virando o negócio lá. Aí é óbvio que vai ficar um negócio estranho, né? Aí o que as pessoas diziam? Ah, ela fez pacto com o demônio, por isso que ela prosperou. Será? O autor de Provérbios vai dizer no capítulo 22 o seguinte, o rico e o pobre se encontraram. A um e a outro fez o Senhor, faz o Senhor. O rico e o pobre. Ou seja, nada foge do controle soberano do Senhor. Nada. Ou seja, não há um único lugar deste mundo fora da jurisdição de Deus. Não há nenhum centímetro quadrado neste mundo, nesse mundo, que Deus não tenha um controle sobre ele. E aí, Asaf está dizendo, ele é soberano, inclusive, sobre os ímpios. Ele não dorme, embora ele use essa linguagem aqui no verso 20, né? Como alguém que acorda de um sonho, assim, ó Senhor, quando acordares, tu os desprezarás. Essa é uma linguagem muito usada, principalmente aqui no Antigo Testamento. No Salmo 44, por exemplo, no verso 23, ele diz, desperta-te, porque dormes, ó Senhor, desperta, não nos rejeites para sempre. Ou seja, é aquele sentimento de, ao olhar a desordem total, o caos, a sensação que nós temos é de que Deus está dormindo. Você olha para um país como o nosso, onde a maior parte da Suprema Corte são homens malignos, totalmente podres e depravados. E aí, inúmeras vezes pode bater esse sentimento no nosso coração. Será que Deus não está vendo? Um homem endemoniado como esse? Fazendo tantas coisas como essa? E aí pode surgir a pergunta, por quê? Será que Deus está dormindo? Como Asaf está dizendo, ó Senhor, quando alguém que acorda, ou seja, desperta. Por que em alguns momentos Deus parece que está dormindo? Por quê? Primeiro, porque Ele está dando corda para os ímpios. Você lembra, Paulo, ele vai usar essa linguagem? Deus os entregou. Ah é? Você quer viver desta maneira? Livre, leve e solto? Você quer se rebelar? Você acha que eu não tenho controle? Ótimo. Então Deus os entregou. E aí é toda essa podridão, essa coisa imunda que nós vemos. Não só no nosso país, mas no mundo. O homem completamente imbecil, idiota. Né? Onde nós vemos cada aberração, cada loucura. Se você ir para a internet, você vai perceber isso. Há lugares aí que as pessoas já estão lá, põem um outro na coleira e sai lá. O cara põe uma máscara lá de um porco, de um cachorro, e ele diz que ele é um cachorro.
E o outro está lá segurando ele na corrente. Vai falar que isso aqui não é coisa de louco. Deus os entregou. Ah, é? Você acha que você é bonzão, bichão? Tá bom, vai lá então. Tá bom, vou deixar vocês fazerem o que vocês quiserem. Vocês vão ver o estilo de vida que vocês vão levar. Ou seja, vivam a vida do jeito de vocês. E aí, os ímpios acham que eles estarem livres, entre aspas, é coisa boa. Não, não é. Não é. Eles acham que estarem livres, né, entre aspas aí, é coisa boa. Irmão, na verdade, é Deus os punindo. Porque é isso que Paulo está nos dizendo lá em Romanos. Vocês são duros e impenitentes? Ótimo. Agora vocês vão ver o juízo de Deus. E uma das maneiras de Deus executar o seu juízo é deixando o homem por si só. Se Deus nos deixa por si só, o homem se torna um animal. Qualquer um, sem Deus, sem esse freio, torna-se um animal. Por que em alguns momentos parece que Deus está dormindo? Segundo, ele usa os homens maus para julgar outros piores. Nós já vimos isso na Escritura. Deus permitiu a prosperidade da Babilônia para quê? Apenas para efetuar o juízo em relação às nações e ao seu povo. Homens malignos que estavam de repente prosperando e Deus estava executando o seu juízo, seja sobre o seu povo ou em relação às nações. Você olha para Judas, o traidor, que está ali vendendo Jesus por algumas moedas. Pilatos está diante do Senhor e diz: eu posso te soltar. Eles achavam que estavam vencendo a Deus. Eles achavam que estavam ali, no controle da situação. Não. Deus é bom. Asaf afirmou isso. Ele inicia o salmo reafirmando justamente a sua angústia, aquilo que estava assolando o seu coração. Por conta da inveja, a amargura brotou, e então ele duvida da bondade de Deus e do amor de Deus. Após entrar no santuário, ter os olhos abertos, voltado à sã consciência, voltado a pensar. Então ele diz: certamente Deus é bom para com Israel. E em contraste ele diz: os ímpios serão punidos. Então é isso que nós vemos em toda a Escritura. Deus é bom, os ímpios serão punidos. Deus é bom, ou seja, os fiéis serão recompensados. Deus é soberano, os ímpios serão punidos. Isso está de Gênesis a Apocalipse, mostrando de maneira muito clara isso. Esse é o destino do ímpio. Ele está debaixo da ira de Deus, enquanto não houver arrependimento de pecado. Confiança total em Cristo Jesus, ele está debaixo de condenação. E o cristão, o crente, como que funciona? Asaf deixa de maneira muito clara: Deus é sempre bom para o seu povo, mesmo quando tudo é adverso. Lembre-se disso. Deus é sempre bom para o seu povo, mesmo quando tudo é adverso. Asaf disse isso, né? Eu, Asaf, quase escorreguei. Mas, após ter os seus olhos abertos, o que ele diz? Quem está em um lugar escorregadio mesmo são os ímpios. Eu quase escorreguei, mas são os ímpios que estão em lugares escorregadios. O que ele estava dizendo, em outras palavras, é o seguinte: olha, até em meus piores dias, eu estou num terreno sólido, pois eu tenho Deus. É assim que ele termina o salmo, reafirmando a sua confiança, a sua esperança total no Senhor. Até em meus piores dias, eu estou em um terreno sólido. Isso vale para mim e para você. Até em nossos piores dias, aonde o improvável, você está vivendo o improvável. O mínimo, como já disseram, o mínimo que um cristão tem todos os dias é a presença do Deus Altíssimo garantida com ele. Se nós temos Deus, nós temos tudo. Então os ímpios é que estão em lugares escorregadios. E ele mostra o fim dos ímpios e o fim dos crentes. Veja, por exemplo, Paulo, mesmo numa cela, ele está completamente confiante. E ele termina dizendo: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Mesmo em circunstâncias adversas. Que imagine se fosse você, numa prisão. Está ali servindo a Deus e de repente você é lançado no cárcere. Se hoje a prisão já é algo ruim, imagina nos dias do apóstolo Paulo. As pessoas o abandonaram. E aí como que ele fica? Blasfemando? Murmurando? Reclamando? Não. Ele começa a escrever cartas às igrejas para orientar o povo de Deus.
para instruir o povo do Senhor, mesmo diante daquele cenário, esperando o seu algoz. Ele está ali completamente convicto, ele está com os olhos presos na eternidade, aonde ele diz, olha, o Senhor tem reservado para mim, não apenas para mim, mas para todos aqueles que creem nele, uma coroa. E é por isso, ele estava com os olhos presos na eternidade, ele sabia. Ou seja, como um soldado que completou a missão, como alguém que chegou a algum lugar, o senso de missão cumprida. Assim estava o apóstolo Paulo, mesmo diante daquele cenário completamente adverso. Estava confiante e descansando no Senhor. Primeiro, ele tem a bênção de Deus sobre si. O cristão, ele tem a bênção de Deus sobre ele. Não é isso que Asaf vai dizer no verso 23? Todavia eu estou sempre contigo, tu me seguras com a mão direita. Quem mais eu tenho no céu, verso 25, senão a ti, e na terra não desejo outra coisa além de ti. Ter a bênção de Deus é você ter Deus sendo favorável a você. E eu sei que talvez você já esteja se perguntando, mas como assim, pastor? Ser abençoado, ou seja, ter a bênção de Deus, é ter Deus sendo favorável à minha pessoa. Mas como Deus é favorável a mim? Primeiro, abençoando o que você faz. Nós vemos isso, por exemplo, na vida de José, narrado lá em Gênesis capítulo 39, não é? Você se lembra? A vida de José, os irmãos, o mais gente boa, diz o seguinte, olha, vamos vender ele como escravo. Outros já queriam matá-lo. O mais gente boa diz, não, vamos ganhar um dinheirinho com ele, vamos vender. Vamos vender. Se você se lembra da história de José, em todos os momentos, a Bíblia é enfática em dizer o seguinte, porém, Deus era com José, ou a mão do Senhor era com José. Na cadeia, porém, o Senhor estava com José. Na casa do egípcio, porém, a mão do Senhor estava sobre ele. Inclusive, o egípcio percebeu isso, que é o descrito aí em Gênesis 39. E o Senhor estava com José, e foi próspero, e estava na casa do seu senhor egípcio. Vendo, pois, o seu senhor, que o Senhor estava com ele, ou seja, vendo o egípcio, que Deus estava com José, como que ele viu? Porque tudo o que José fazia, o Senhor prosperava em sua mão. Ou seja, tudo que ele fazia, Deus abençoava. Um exemplo clássico é Israel, que vai para a batalha, e mesmo em um número menor, eles sempre ganhavam a batalha. Eles estavam ali totalmente dependentes do Senhor. Mesmo em um número menor, eles ganhavam. Por quê? Porque Deus era com eles. Você se lembra de uma cidadezinha onde eles foram derrotados, cidade de Ai, minúscula. Não, está tranquilo. E aí, então, o Senhor não é com eles perdem. Perderam. Se bênção é Deus fazer com que as coisas deem certo, bênção também é ter força quando tudo vai mal. Mais uma vez, se bênção é Deus fazer com que as coisas deem certo nas nossas vidas, bênção também é ter força quando tudo vai mal. Quando as coisas não saem do jeito que nós planejamos. Quando as coisas fogem do nosso controle. E como nós vemos Deus nos abençoando nesses dias? Ele nos abençoa, nos fortalecendo. Não foi isso que aconteceu com Davi? Davi chorou até não ter mais força. De repente ele diz, Davi, porém, se reanimou no Senhor. Ele nos dá força, nos fortalece. Mesmo em dias tenebrosos, em meio a circunstâncias difíceis, que todos nós passamos. Aonde nós achamos que nós não iremos suportar. E aí então nós nos prostramos diante dele e ele nos capacita. Ele nos fortalece. Ou como o salmista disse, no leito, ele afofa a cama. Ele não prometeu ali uma cura, mas ele diz, mesmo no leito de hospital, ele vai afofar a cama. Ou seja, ele vai estar comigo. Então eu sei que é um milagre Deus multiplicar comida. É um milagre. Mas é um milagre maior ainda, que mesmo sem comida, possamos nos sentir satisfeitos. Ou seja, ter um coração grato a Deus. Mesmo quando tudo não sai da maneira que nós queríamos. Nós podemos e devemos descansar em Deus. Se você se lembra, o diabo ele não ficou impressionado com a riqueza dada por Deus a Jó. Mas ele ficou impressionado com a fidelidade de Jó em meio à dor mais profunda. Veja, Deus deu o dinheiro a Jó, mas Deus também deu forças a Jó no dia da angústia. Deus o fortaleceu. Ou seja, abençoando financeiramente com dinheiro,
Mas Deus também o abençoou de outra maneira, nos dias tenebrosos, dando força. Milagre maior do que conceder uma família é Ele nos fazer, mesmo sozinho, nós nos sentirmos amados por Deus. Porque com uma família você vê ali a mão de Deus, né? O amor de Deus. Seja por meio dos nossos pais, nós vemos ali o amor de Deus. Agora, milagre maior ainda é mesmo sozinho nós nos sentirmos amados por Deus. Milagre de Deus é mesmo você vivendo uma família completamente desestruturada, mesmo tendo um marido ou uma esposa bem complicada. E aí, mesmo assim, você se levanta e em nenhum momento você se sente arrasado ou arrebentado e diz, Deus é comigo. É fácil? Não é. Com certeza. Mas é Deus nos fortalecendo. Deus cuidando de nós. É um milagre você ter um marido que prepara uma mesa de café para você. É um milagre. Vai falar que não é. Hoje? Pensa bem, que maravilha. Chega lá, está pronto o cafezinho, ou leva o cafezinho na cama. Mas um milagre ainda maior é mesmo você ouvindo coisas ruins, ou não ouvindo nada, se sentir amada por Deus. Porque você sabe que Deus te criou, e Deus cuida de você, e Deus te ama. E por isso você faz o que tem que ser feito. E acabou. Mesmo em dias assim. Segundo, ele diz, o nosso destino é a glória. O nosso destino é a glória, como ele diz no verso 24. Tu me guias com o teu conselho, e depois me recebes com honra, ou me recebe na glória. Qual que é o destino dos ímpios? Destruição e miséria. Ele deixou muito claro nos versos anteriores. Do crente, o crente é a glória. E isso nos motiva a ser fiel nesta terra. Isso nos motiva a ser fiel neste mundo podre e imoral como o nosso. Porque vislumbramos a eternidade. Asaf fez essa pergunta, do que adianta ser fiel se eu sofro? Essa foi a pergunta do salmista. E qual é a resposta após ter os seus olhos abertos? Quando ele entra no santuário, qual é a resposta que ele dá? O céu é a resposta. Foi isso, não é isso que ele diz no verso 25? Que mais eu tenho no céu, senão a ti. Olha, Deus é a minha herança, o Senhor é a minha vida, o Senhor é a minha fortaleza. Mais uma vez, o que o ímpio desfruta é momentâneo. O prazer do ímpio, o sucesso do ímpio é momentâneo. Da mesma maneira, o sofrimento do cristão também é momentâneo. E esse momentâneo, eu sei que às vezes pode durar toda uma vida. Infelizmente. Às vezes o sofrimento momentâneo pode durar toda uma existência. 80, 90 anos. Mas o que é 80, 90 anos comparado com a eternidade? Não é nada. Como João já disse, né? Vai chegar um momento onde ele vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Não vai haver mais dor, não vai haver sofrimento, não vai haver pecado. Então lembre-se disso. O ímpio, o que ele está vivendo hoje, seja os dias de glória, é momentâneo. Se não houver arrependimento de pecado, vai estar debaixo do juízo de Deus por toda a eternidade. Não verão mais a face de Deus, uma face de misericórdia, mas conhecerão ao Deus vivo e todo-poderoso. Como João descreve muito bem, que as pessoas vão preferir serem esmagadas pelos montes do que contemplarem a Deus. Olha, caiam sobre nós, ó montes. Nós preferimos ser esmagados pelos montes do que nos depararmos com a ira de Deus. Ou seja, mesmo que minha carne desfaleça, Asaf está dizendo, eu permanecerei fiel. Por quê que ele está convicto disso? Olha, o meu corpo desfalece, o meu coração desfalece. Mas ele diz, Deus é a fortaleza da minha vida, a minha herança para sempre. Mesmo que a minha carne desfaleça, eu permanecerei fiel. Ou seja, a fé que um dia eu serei recompensado, que eu estarei com Deus. E aí então todo sofrimento vai cessar, toda dor vai cessar. Não é isso que a Bíblia vai dizer sobre Moisés? Que recusou os prazeres momentâneos, transitórios, porque vislumbrava algo maior. Um cristão genuíno é assim que ele vive. Ele rejeita esses prazeres momentâneos, transitórios. E nós aguentamos a dor também por conta disso, porque ela é momentânea. Mesmo que ela dure toda a nossa existência aqui nesse mundo, 80 ou 90 anos, ela continua sendo momentânea. Ou seja, há uma recompensa futura. E por isso, nós nos prendemos a isso, a recompensa futura. Eu sei que um dia tudo isso vai passar.
Eu sei que um dia tudo isso vai acabar. E não vai haver mais dor, não vai haver mais sofrimento. E é por isso, é isso que vai explicar um pastor ser honesto, mesmo perdendo coisas. É isso que vai explicar um garoto ser fiel a Deus lá na sua escola, mesmo todos zombando dele. Porque ele visualiza algo infinitamente maior. Não interessa se as pessoas, se ele vai perder amigos, né? Porque se o cara não te respeita, ele não é seu amigo. Se ele zomba daquilo que você crê, ele não é o seu amigo. Pode ter certeza. Pode ter certeza. Mas por que um jovem permanece fiel? Porque ele visualiza algo maior. Ou seja, isso motiva qualquer crente a ser honesto. José é um exemplo para todo crente. Mesmo na prisão, mesmo nos piores cenários, ele estava ali fazendo o que Deus ordenou. E por isso ele estava tranquilo. Por isso ele estava tranquilo. E a bênção de Deus era sobre ele. Então, meu irmão, não meça a sua vida apenas pelo presente, pelo hoje. Essa praga tem entrado na cabeça dos crentes. Eles medem as suas vidas com base no presente, com a base apenas no hoje. E aí por isso ficam angustiados. Por isso ficam angustiados. Ou seja, eles não buscam a satisfação em Deus. Por isso vivem angustiados. Agora, se nós cremos que um dia estaremos com Ele e seremos recompensados, isso nos motiva a continuar. Fazer o que Deus ordenou, mesmo que os holofotes não estejam sobre nós, mesmo que o nosso nome não seja celebrado neste mundo. Mas se eu estou fazendo o que Deus mandou, eu posso descansar, porque Ele está vendo. E um dia eu serei recompensado por isso. Acabou. Ou seja, mesmo que a minha carne, mesmo que eu sofra, mesmo que a minha carne desfaleça, eu vou ser fiel. Por quê? Porque Deus está olhando. Porque Deus está vendo. Então, meu irmão, os crentes, eles são diferentes dos ímpios. Então você precisa escolher. Ou você quer ser como um ímpio, e aí você vai sofrer as consequências por isso, ou você deseja ser um cristão genuíno e viver a sua vida para a glória de Deus. E em hipótese alguma, eu estou dizendo que um cristão genuíno ele não possa ter um bom trabalho, ter um bom salário, uma boa casa. Não, em hipótese alguma. Não, só que nós não podemos invejar os ímpios e colocar toda a nossa esperança em coisas como essas, que são instáveis. Não tem nada de estabilidade ali. Completamente instável. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos ensine isso, amém? Vamos ficar de pé, vamos orar a Deus.